Eu estava lá, com as mãos crispadas na borda daquela mesa vazia, os nós dos dedos brancos de tanto apertar, e o ar no tribunal parecia mais denso do que o habitual, a cada segundo mais pesado. Do outro lado, Pedro, Brandon, estava sentado na sua cadeira estofada, o seu fato de milhares de euros impecável, a risada arrogante ainda fresca nos lábios, enquanto trocava cochichos com Carlos de Charles, o advogado mais temido de Lisboa. Os olhos dele, cheios de desprezo, fixavam-me como se eu fosse um inseto prestes a ser esmagado. Ele achava que aquele divórcio era apenas uma formalidade, um pequeno espetáculo antes de regressar à sua penthouse na Avenida da Liberdade, onde eu sabia a sua namorada jovem e bonita o esperava na cama. Ele tinha congelado todas as minhas contas. Todas. Tinha cancelado cada cartão de crédito. Ligou para todos os escritórios de advocacia da cidade, avisando que quem ousasse aceitar o meu caso nunca mais ganharia um processo em Portugal. Olha para ela, murmurou Pedro para Carlos, a voz carregada de nojo. Sem dinheiro, sem advogado, sem família. Acha que pode divorciar-se de mim. Vou fazê-la ajoelhar-se e implorar para voltar. Ele até disse à juíza que eu era apenas uma órfã inútil, incapaz de cuidar de mim mesma, muito menos de contratar um advogado. Eu sentia cada palavra, cada desprezo, perfurando-me a pele, relembrando os últimos 5 anos da minha vida. Eu não era nada sem ele. Era o que ele dizia. E por muito tempo eu acreditei. Mas naquela manhã gelada de fevereiro, Pedro cometeu um erro fatal. Estava lá, a assistir a tudo isto como se fosse um filme de terror em que eu era a protagonista, quando as portas do tribunal se abriram com um estrondo que ecoou como um trovão. O ar-condicionado falhou de repente, ou talvez fosse só a minha percepção. Um homem alto, de uns 1,85 metros, ombros largos, entrava. Cada passo dele ressoava na sala silenciosa, como a contagem regressiva para uma bomba prestes a explodir. O seu fato preto de 3 peças, feito à medida, não tinha uma única ruga, ajustando-se perfeitamente à sua estrutura poderosa. O cabelo escuro penteado para trás revelava um rosto anguloso e duro, e os olhos, eram da cor de aço frio, sem emoção, sem pressa. O poder irradiava daquele terrorífico silêncio. Um corte em T. Um homem de uns 34 anos, de traços afiados, óculos de aro preto e uma pasta de couro grossa na mão, seguia à sua direita. Atrás deles, 2 assistentes em fatos pretos formavam uma formação triangular impecável, como guardas a proteger alguém de extrema importância. Todo o tribunal parecia ter parado de respirar. Mas ninguém reagiu tão fortemente quanto Carlos, o advogado de Pedro. A caneta na mão dele caiu sobre a mesa com um clique seco. Os dedos começaram a tremer. O rosto, antes apelidado de o açougueiro do mundo jurídico de Lisboa, ficou pálido como cinza, como se tivesse visto um fantasma do passado a entrar na luz. Carlos sussurrou para Pedro com uma voz rouca, os lábios mal se movendo. Meu Deus, não pode ser. Pedro franziu a testa para o advogado e depois olhou para o homem que avançava pelo corredor. Quem era ele para inspirar aquele tipo de medo? Carlos não respondeu de imediato. Na sua mente, memórias de 8 anos antes surgiram como uma enxurrada. Naquele ano, Carlos tinha representado uma grande corporação num processo contra João Blackwood por um contrato comercial. Carlos tinha assumido que seria uma vitória fácil. Ele estava enganado. João Blackwood não precisava de advogado. Ele mesmo foi ao tribunal. E não apenas ganhou. Ele levou aquela corporação à falência em 6 meses. 3 dos maiores clientes de Carlos o abandonaram simplesmente porque ele ousou opor-se ao nome Blackwood. Foi a lição mais cara da carreira de Carlos Moraes, e ele nunca a tinha esquecido. Enquanto Pedro e Carlos murmuravam do lado deles,
Eu estava sentada do outro lado da sala, mãos a apertar a borda da mesa com tanta força que os meus nós dos dedos estavam brancos. Eu não entendia o que estava a acontecer. Não sabia quem era aquele homem que acabara de entrar, mas percebi uma coisa. Pela primeira vez em 5 anos, o sorriso complacente de Pedro tinha desaparecido. Aquele sorriso, como eu o odiava. 5 anos. Tinha suportado 5 anos ao lado daquele homem. No primeiro ano, Pedro era doce e complacente. Dizia-me que eu não precisava de trabalhar, que ele cuidaria de tudo. Eu, ingênua, acreditei que era amor. Achei que tinha encontrado o meu porto seguro, o meu refúgio depois de anos à deriva. Era tão fácil acreditar, tão bom sentir-me cuidada. Era uma ilusão, claro, mas na altura parecia real. No segundo ano, Pedro começou a controlar-me. Para que precisas de ver as tuas amigas? Eu não sou suficiente. Uma a uma, as minhas amigas desapareceram. Cada chamada era monitorizada. Cada mensagem verificada. As manhãs de café na Baixa, as exposições de arte no Chiado, tudo se desvaneceu. Fui perdendo o contato com a Sofia, Brittany, que eu mal sabia que se tornaria uma aliada inesperada muito tempo depois. Aquele tempo parece tão distante, uma Ana diferente, uma Ana que ainda esperava um final feliz. No terceiro ano, Pedro controlou o dinheiro também. Em que estás a gastar dinheiro? Isto é, o meu dinheiro. Eu comecei a implorar por cada cêntimo só para comprar as necessidades mais básicas, até pensos higiênicos. A humilhação. Lembro-me de estar no supermercado, a contar as moedas, a sentir o olhar julgador das caixeiras. Sentia-me uma criança a quem negavam um doce, mas era a minha dignidade que me estavam a roubar, cêntimo a cêntimo. No quarto ano tentei sair. Liguei secretamente para uma linha de apoio a vítimas de violência doméstica, mas Pedro descobriu. O que estás a tentar fazer? Chamar a polícia? Quem achas que vai acreditar numa órfã sem dinheiro? Ele apagou o número, substituiu o meu telemóvel por um novo que ele controlava completamente. Foi um momento de pânico, de desespero. Senti-me encurralada, sem saída. As paredes da casa pareciam fechar-se à minha volta, e o meu próprio silêncio era o meu carcereiro. No quinto ano, decidi pedir o divórcio. Era um grito de socorro, uma última tentativa de me salvar. E Pedro contra-atacou congelando todas as minhas contas, cancelando todos os cartões de crédito, ligando e ameaçando todos os escritórios de advocacia da cidade para que ninguém ousasse aceitar o meu caso. Ele queria-me de joelhos, a implorar. Queria que eu entendesse que sem ele eu não era nada. Mas agora, enquanto o homem de cabelos escuros e olhos de aço parava no centro do tribunal, enquanto olhava diretamente para a juíza com a calma confiança de alguém acostumado a estar no topo do poder, eu sentia algo a mudar dentro de mim. Uma faísca de esperança, talvez, ou talvez apenas a pura surpresa de ver alguém finalmente abalar a arrogância de Pedro. João Blackwood inclinou ligeiramente a cabeça na direção da juíza Maria Guerra, a voz baixa e clara a cortar o silêncio. Excelentíssima juíza, peço desculpa pelo atraso. Sou o responsável por garantir que a senhora Ana Pierce receba justiça na audiência de hoje. Luiz Mendes será o advogado dela. A juíza Guerra, uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos e um olhar perspicaz e implacável, semicerrou os olhos para o homem que tinha aparecido. Senhor Blackwood, eu sei quem o senhor é, mas este é o meu tribunal, não o seu recreio. João esboçou um sorriso tênue, um que nunca chegava aos seus olhos frios. Compreendo, excelentíssima juíza. Estou aqui unicamente como fiador financeiro da senhora Pierce. Legalmente falando, nunca fui condenado por nenhum crime. Tenho o direito de estar presente aqui como qualquer outro cidadão. A juíza Guerra emudeceu. Ela não tinha fundamentos legais para expulsá-lo e ambos sabiam disso. Pedro, abruptamente, levantou-se a voz estridente de indignação. De onde é que ela está a arranjar dinheiro para contratar um advogado?
Eu bloqueei tudo. João virou-se para Pedro pela primeira vez. Aqueles olhos de aço frio varreram o rosto corado à sua frente com desprezo indisfarçável. Algumas dívidas não se medem em euros, Sr. Pierce. Pedro congelou sem entender o que aquilo significava. Mas quando João Blackwood se aproximou e se sentou na cadeira vazia ao meu lado, quando o homem mais poderoso do submundo de Lisboa olhou para a esposa de Pedro com uma expressão que Pedro nunca tinha visto direcionada a ninguém, uma sensação de frio começou a percorrer a espinha de Pedro. Pela primeira vez na vida, ele teve medo. E eu, Ana, senti uma estranha satisfação a infiltrar-se no meu corpo exausto. Levantei a cabeça para olhar para o homem que acabara de se sentar ao meu lado. Os meus olhos castanhos estavam cheios de confusão e de uma dúvida cansada. Não entendia por que um estranho apareceria para me ajudar. Não entendia por que ele me olhava com aquela expressão estranha, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Quem é o senhor? E por que me está a ajudar? A minha voz tremeu suavemente, destinada apenas ao homem ao meu lado. João não respondeu de imediato. Olhou em frente por um longo momento, como se procurasse algo na sua memória. Depois falou lentamente, a voz baixa e rouca. Há 5 anos, uma noite de tempestade, na esquina da Avenida da Liberdade com a Rua Brandcamp. Senti como se alguém tivesse despejado um balde de água gelada sobre a minha cabeça. Aquelas palavras eram uma chave que abria uma porta na minha mente que eu nem tinha percebido que estava trancada há anos. Lembrei-me agora. Naquela noite, eu tinha 22 anos, acabava de sair de um turno noturno numa pequena cafetaria perto da minha casa. A chuva caía em lençóis, trovões e relâmpagos rasgavam o céu de Lisboa. Eu tinha passado por um beco escuro e visto um homem deitado no chão, imóvel, o sangue misturando-se com a água da chuva e espalhando-se numa terrível poça vermelha. Qualquer outra pessoa teria continuado a andar. Qualquer outra pessoa teria fingido não ver e apressado o passo. Mas naquele momento, ouvi a voz da minha avó dentro da minha cabeça, quente e gentil, como as tardes de antigamente na nossa pequena casa em Almada. A minha avó tinha sido a única a criar-me desde os 10 anos, depois de a minha mãe morrer de cancro e o meu pai desaparecer como se nunca tivesse existido. A minha avó ensinou-me a pintar. Segurou a minha mão e guiou cada pincelada, paciente e gentil. Ela disse-me, tens talento, Ana. Nunca deixes que ninguém te diga que não vales nada. E ela ensinou-me também sobre a bondade. Há 2 tipos de pessoas neste mundo, dizia a minha avó. As que pisam os outros para seguir em frente e as que param para ajudar. Sê do segundo tipo, por muito mal que o mundo te trate. A minha avó morreu há 3 anos e eu perdi a única pessoa que alguma vez me tinha amado verdadeiramente neste mundo. Mas as suas palavras permaneceram, gravadas no meu coração como tatuagens que não podiam ser apagadas. Então, naquela noite, parei. Ajoelhei-me ao lado do estranho, usei o meu casaco fino para pressionar as feridas e estancar o sangramento, e disse com uma voz que tremia, mas não quebrou. Não tenhas medo, eu não te vou deixar. Fiquei por 15 minutos, falando constantemente para que ele não perdesse a consciência, até que a sirene de uma ambulância surgiu ao fundo da rua. Depois fui-me embora. Não dei o meu nome. Não pedi nada. Simplesmente desapareci na chuva como se nunca tivesse estado ali. João observou as mudanças no meu rosto, enquanto a memória regressava, pedaço por pedaço. Lembras-te? Ele disse, não uma pergunta, mas uma afirmação. Assenti lentamente, a minha voz um sussurro. O homem naquele beco, naquela noite, era o Senhor. João não respondeu diretamente. Em vez disso, continuou. Fui traído pela pessoa em quem mais confiava. O meu sócio vendeu-me aos meus inimigos. Atiraram-me 3 vezes e deixaram-me para morrer na rua. Estive lá 2 horas. Centenas de pessoas passaram. Ninguém parou.
Pensei que ia morrer sozinho naquele beco sujo. Então apareceste tu. Senti a garganta apertar-se. Nunca imaginei que o meu pequeno ato naquela noite chuvosa pudesse ter tido tanto peso. Mas se me conhecia, por que demorou 5 anos a aparecer? João soltou um suspiro baixo, e algo raro e quase gentil brilhou nos seus olhos cinzentos. Não me disseste o teu nome. Partiste antes que eu pudesse perguntar. Quando acordei no hospital, 3 meses depois, a única pista era uma jovem com cabelo castanho a trabalhar no turno da noite em algum lugar perto da esquina da rua Brancamp. Sabes quantas mulheres em Lisboa correspondem a essa descrição? Centenas de milhares. Mandei pessoas procurar em todas as cafetarias, todos os restaurantes, todos os locais com turnos noturnos, num raio de 2 quilômetros daquele beco. Demorei 4 anos a encontrar a primeira pista real. Uma antiga colega de trabalho tua que se lembrava de uma rapariga que costumava desenhar em guardanapos durante as pausas. Daí, encontrei-te. Eu estava atordoada. 4 anos de procura, tudo por causa de um pequeno ato na chuva. Mas a questão maior ainda circulava na minha mente. Se me encontrou, por que não veio antes? Por que esperou até agora? João olhou para mim, e aqueles olhos de aço frio, de repente, pareceram mais profundos do que deveriam ser. Encontrei-te há 18 meses. Sabia que estavas num casamento mau. Fez uma pequena pausa, depois continuou. Mas não tinha o direito de interferir na tua vida. Tu escolheste aquele homem. Mesmo que eu não concordasse, tinha que respeitar a tua escolha. Então esperei, observei, preparei o dossiê. E quando pediste o divórcio por tua conta, quando decidiste sozinha sair daquele inferno, foi aí que soube que precisavas de mim. Eu não queria salvar-te da mesma forma que Pedro Pierce te salvou, transformando-te numa devedora que teria que depender dele para o resto da vida. Eu queria apoiar-te quando já estavas de pé por ti mesma. Lágrimas escorriam silenciosamente pelas minhas bochechas. Pela primeira vez em 5 anos, um homem olhava para mim como se eu fosse uma pessoa com valor, respeitando o meu direito de escolha, esperando por mim em vez de me forçar. Estava prestes a dizer obrigada. Mas João interrompeu-me. Não me agradeças. Esta é a minha dívida, e vou reaver tudo o que te pertence. Eu não entendi o que tudo aquilo significava. Mas quando Luís Mendes, o jovem advogado que tinha entrado com João, se levantou e abriu a grossa pasta de couro, quando começou a tirar um documento carimbado após o outro, cada um com um selo vermelho brilhante, entendi que João Blackwood nunca falava sem cumprir. Luís Mendes levantou-se, o movimento nítido e seguro, como um homem há muito acostumado a lutar nos tribunais mais difíceis. Aos 34 anos, ele já tinha um currículo que qualquer advogado invejaria. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, com as melhores honras. Antigo procurador federal durante 5 anos com uma taxa de vitória de 94%, Luís Mendes era conhecido como uma das mentes jurídicas mais brilhantes da sua geração. Há 3 anos, ele tinha deixado abruptamente a procuradoria para seguir a prática privada, e ninguém sabia que prática privada significava trabalhar para João Blackwood. Legalmente, Luís era impecável, totalmente licenciado, sem uma única mancha no seu registro. A única verdade era que ele tinha escolhido ficar do lado das pessoas que acreditava merecerem proteção. Luís deu um passo em frente e colocou a grossa pasta de couro na mesa, o baque pesado ecoando no silêncio do tribunal. Excelentíssima juíza, antes de começarmos, gostaria de corrigir certas informações na declaração financeira que o senhor Pedro Pierce apresentou esta manhã. A sua voz era clara e firme, cada palavra pronunciada com a precisão de balas a serem carregadas numa arma. Pedro saltou, o rosto corado de raiva, os olhos a arder. Quem é o senhor para me questionar? Sabe quem eu sou? Posso acabar com a sua carreira com um único telefonema. Rugiu ele, apontando um dedo diretamente para o rosto de Luís como se estivesse a ameaçar um servo.
Era a tática familiar de Pedro, usar o poder e o dinheiro para esmagar qualquer um que ousasse opor-se a ele. Essa tática tinha funcionado comigo durante 5 anos. Tinha funcionado com todos os advogados da cidade a quem ele ligara e ameaçara. Mas hoje, ele tinha escolhido o adversário errado. Luís Mendes não se moveu. Ficou ali como uma estátua esculpida, o rosto completamente inexpressivo. Lentamente tirou os óculos, pegou num pequeno pano do bolso, limpou cada partícula de pó das lentes e voltou a colocá-los. A calma do gesto era quase insultante, como se as ameaças de Pedro não passassem do zumbido de um mosquito que não merecia atenção. Quando Luís falou, a voz dele era gelada. Cada palavra caía com o peso de uma marreta. Senhor Pierce, na minha carreira enfrentei traficantes de droga colombianos, a máfia russa e assassinos em série que não hesitaram. Todos eles achavam que podiam ameaçar-me. Quer saber onde estão agora? Na prisão ou a 3 palmos de terra? Luís deu um passo mais perto, o seu olhar afiado o suficiente para cortar Pedro em 2. O senhor acha que um empresário de médio porte como o senhor, com algumas dezenas de milhões de euros nas suas contas e um punhado de contactos nos círculos de elite de Lisboa, pode assustar-me? Por favor, sente-se antes que se envergonhe ainda mais perante o tribunal. O tribunal ficou em silêncio mortal. Ninguém ousava respirar muito alto. Pedro ficou ali como se tivesse sido atingido no estômago por um raio, a boca aberta, sem palavras. Era a primeira vez na vida que alguém o humilhava tão abertamente, e ele não tinha ideia de como responder. Carlos Moraes sentou-se ao seu lado, pálido como papel, sussurrando para o seu cliente com uma voz trêmula. Eu avisei-o. Nunca brinque com pessoas como esta. Sente-se. Pedro engoliu em seco, as pernas a sentirem-se como se a força as tivesse abandonado, e lentamente sentou-se na cadeira. Pela primeira vez, ele entendeu que tinha entrado numa batalha que não tinha capacidade de vencer. A juíza Guerra bateu levemente com o martelo, a voz severa. Sr. Pierce, se perturbar estes procedimentos mais uma vez, farei com que a segurança o retire. Sr. Mendes, por favor, continue. Luís assentiu educadamente para a juíza, depois virou-se para a pasta, destrancou-a e tirou um processo de pelo menos 5 centímetros de espessura, bem encadernado com abas coloridas a marcar cada secção. O leve roçar do papel no silêncio soou como um sino fúnebre. Excelentíssima juíza, isto é o que a nossa equipa recolheu nas últimas 72 horas. Luís colocou o dossiê na mesa. O som pesado ecoou como uma declaração de guerra. O Sr. Pedro Pierce declarou a este tribunal que o patrimônio conjugal total é de 6 milhões de euros. Ele também afirmou que a sua esposa, a Sra. Pierce, não contribuiu em nada para o agregado familiar durante o casamento. Luís fez uma pausa, os seus olhos varrendo o tribunal como um general a inspecionar um campo de batalha. Estou aqui hoje para provar que ambas as declarações são mentiras deliberadas, concebidas para privar a minha cliente da sua parte legítima. Carlos Moraes tentou levantar-se para objetar, a voz fraca e sem vida. Objeção, excelentíssima juíza. Isto é calúnia infundada. Mas antes que pudesse dizer mais uma palavra, João Blackwood apenas teve que virar a cabeça e olhar para Carlos. Apenas um olhar. Sem palavras, sem gestos ameaçadores, apenas aqueles frios olhos cinzentos de aço apontados diretamente para o rosto pálido do advogado mais velho. Carlos Moraes voltou a cair na cadeira como um fantoche com os fios cortados, os lábios a moverem-se, mas não ousou forçar mais uma palavra. A juíza Guerra franziu a testa parecendo diante dela. Depois olhou para Luís. Sr. Mendes, espero que tenha provas abundantes para estas acusações graves. Se não tiver, serei obrigada a considerar sanções por desacato ao tribunal. Luís sorriu, o sorriso confiante de um homem que detinha todas as cartas importantes. Excelentíssima juíza, não só tenho provas, tenho uma montanha de provas.
E quando terminar de apresentá-las, acredito que o tribunal concordará que o Sr. Pedro Pierce não só tem mentido à sua esposa durante 5 anos. Ele está a tentar mentir a todo o sistema de justiça de Portugal. Virou-se para a primeira página do dossiê, onde um número tinha sido sublinhado a tinta vermelha viva. Pedro Pierce viu aquele número e parou de respirar. Porque não eram 6 milhões, era muito maior. Muito, muito maior. Luís Mendes leu em voz alta o número sublinhado a vermelho na primeira página do dossiê. A sua voz rolou pelo tribunal como um trovão num céu limpo. 38.247.892,67 euros. Esse era o verdadeiro total dos bens que o Sr. Pedro Pierce possuía, não 6 milhões, como ele declarara sob juramento perante este tribunal. Todo o tribunal irrompeu em murmúrios atordoados, e a juíza Guerra teve que bater com o martelo 2 vezes para restaurar a ordem. Pedro Pierce levantou-se como se tivesse sido eletrocutado, o rosto passando de vermelho corado a branco pálido num piscar de olhos. Isso é mentira! Essas contas estão... Ele engasgou-se com as próprias palavras, os olhos correndo para Carlos em pânico, percebendo que acabara de verificar a existência das mesmas contas que ele alegava não existirem. Carlos Moraes enterrou o rosto nas mãos e soltou um gemido miserável, porque sabia que o seu cliente acabara de cavar a sua própria cova na frente da juíza e de todos os presentes. Luís Mendes não perdeu a oportunidade. Gostaria que o registro refletisse que o Sr. Pierce acabou de reconhecer indiretamente a existência deste total de ativos. Excelentíssima juíza, disse ele, o tom calmo, mas inequivocamente satisfeito. Carlos Moraes tentou forçar-se a levantar uma última vez, a sua voz, como a de um homem prestes a afogar-se. Excelentíssima juíza, solicito saber como estes materiais foram obtidos. Se foram adquiridos ilegalmente, não podem ser admitidos como prova. Luís sorriu, o sorriso de um gato que encurralou um rato sem saída. Completamente legal, excelentíssima juíza. Permita-me explicar o processo. Ele virou-se para a página seguinte no dossiê, onde estava impresso um carimbo vermelho brilhante do Serviço de Finanças. Há 6 meses, o Serviço de Finanças recebeu uma denúncia anônima sobre atividade financeira suspeita ligada ao Sr. Pedro Pierce. Essa denúncia indicava que o Sr. Pierce poderia estar a esconder uma quantia substancial de riqueza no exterior para evadir impostos. O Serviço de Finanças abriu uma investigação oficial e enviou pedidos de cooperação internacional a bancos nas Ilhas Caimão, na República de Chipre e em Singapura. Luís fez uma pausa longa o suficiente para que o tribunal absorvesse o que ele acabara de dizer. Ao abrigo da Lei de Troca de Informações Fiscais Internacionais que Portugal assinou com mais de 100 países e territórios, os bancos nestes locais têm a obrigação legal de fornecer informações quando há um pedido formal de uma autoridade fiscal portuguesa. Eles cumpriram integralmente e ao abrigo do processo civil numa ação de divórcio, o réu, ou seja, a minha cliente, a Sra. Pierce, tem o direito de solicitar acesso a todos os documentos financeiros relacionados com os bens matrimoniais do casal. Foi assim que obtivemos estes materiais de forma totalmente legal. Carlos Moraes recusou-se a desistir. Quem enviou essa denúncia anônima? Exijo saber a identidade do denunciante. Luís deu um pequeno e fácil encolher de ombros. Anônimo significa que ninguém sabe, Sr. Moraes, incluindo eu. Essa proteção é garantida por lei federal para indivíduos que denunciam a evasão fiscal. Tenho certeza de que um advogado tão experiente quanto o senhor entende isso perfeitamente. João Blackwood sentou-se em silêncio na fila atrás deles, o rosto ilegível, mas qualquer um que prestasse atenção podia ver que a fonte anônima não era anônima de forma alguma. O homem com uma rede de inteligência espalhada pelo submundo de Lisboa e muito além. O homem que observara Pedro Pierce durante 18 meses estava sentado naquele mesmo tribunal.
Luiz continuou a desvendar cada camada de segredo que Pedro tanto se esforçara para enterrar. A primeira empresa fantasma, Apex Holdings, registrada no estado do Delaware, detinha 8 milhões de euros. A segunda empresa fantasma, Meridian Ventures, registrada nas Ilhas Caimão, detinha 12 milhões de euros. A terceira empresa fantasma, East Point Capital, registrada em Singapura, detinha 7 milhões de euros. E, finalmente, Cyprus International Trust, um fundo estabelecido na República de Chipre, detinha 11 milhões de euros. Virou página após página, cada uma delas com carimbos oficiais de bancos internacionais, assinaturas a verificar os registros de diretores de agências e extratos de contas detalhados até o último cêntimo. Este é um extrato bancário certificado. Esta é a correspondência de e-mail interna entre o Sr. Pierce e o seu contabilista privado a discutir a transferência de fundos para o exterior. E isto, Luiz disse, levantando uma pilha de papéis bem alto, é o contrato de constituição das 4 empresas fantasma listadas acima, todas assinadas pelo Sr. Pedro Pierce. A juíza Guerra olhou para a montanha de documentos empilhados na mesa. Depois olhou para Pedro com um olhar de gelo. Sr. Pierce, se estas alegações forem provadas, o senhor cometeu perjúrio sob juramento perante um tribunal federal. Isso é um crime punível com até 5 anos de prisão sob a lei portuguesa. Compreende? Pedro não respondeu. Ficou ali como uma estátua, os olhos fixos no nada, a sua mente parecendo desligar-se sob a tempestade prestes a cair sobre a sua cabeça. Do outro lado da sala, eu estava sentada com os olhos arregalados, a olhar para os números agora expostos. 38 milhões de euros. Durante 5 anos, eu tinha vivido num mundo onde tinha que pedir ao meu marido por cada cêntimo só para comprar necessidades pessoais. Tinha que cortar cupons para economizar alguns cêntimos no supermercado. Tinha sido repreendida todas as vezes que ousava gastar mais do que me era permitido. E todo esse tempo, o homem a quem chamei meu marido estava sentado sobre 38 milhões de euros, rindo-se da pobreza que ele próprio me impôs. 38 milhões de euros, sussurrei, a voz a tremer de fúria e dor, e ele fez-me usar cupons para comprar comida. João virou-se para mim e por um instante algo mais gentil surgiu naqueles olhos cinzentos de aço. Isso é apenas dinheiro, Sra. Pierce. O que ele tem escondido da senhora não é só dinheiro. É mais do que isso. Olhei para João, depois para Luiz Mendes, enquanto ele se preparava para virar para a próxima secção do dossiê, e entendi que o pesadelo de Pedro Pierce tinha apenas começado. Momentaneamente a minha mente divagou. Aqui, neste turbilhão de revelações e acusações, era difícil manter o foco. A vida às vezes te atira para cenários tão bizarros que a única coisa que pode fazer é rir da absurdez. Tipo, um mafioso superpoderoso aparece para te salvar de um divórcio que o teu marido tornou infernal. Na minha vida normal, na vida que eu idealizava antes de conhecer o Pedro, isto seria material de filme B. Mas a minha vida normal já não existia há muito tempo, se é que alguma vez existiu. Quem é que tem um João Blackwood a surgir do nada? A minha avó, ela dizia que quando a vida nos apertava, era para olharmos bem à volta. Se calhar era isso. Se calhar eu precisava de um herói improvável para me acordar. De repente, parecia que eu era uma personagem num enredo que não compreendia completamente, mas sentia que tinha sido escrita para mim. De qualquer forma, voltando ao pesadior, Luiz Mendes virou-se para a próxima seção do dossiê e o seu rosto ficou mais severo, como se o que estava prestes a ser revelado doesse ainda mais do que os 38 milhões de euros escondidos. Excelentíssima juíza, o Sr. Pierce apresentou um acordo pré-nupcial assinado antes do casamento, afirmando que a Sra. Ana Pierce renunciaria a todos os direitos sobre os bens do seu marido em caso de divórcio. Ele está a usar esse documento como um escudo legal para privar a minha cliente do que lhe é devido. Mas a questão que o tribunal deve considerar é esta.
Em que circunstâncias a minha cliente assinou esse acordo? Luiz fez um sinal para um assistente ligar o ecrã de projeção do tribunal. No ecrã apareceu uma cadeia ampliada de mensagens de texto, cada uma com um carimbo de data, hora claro. Estas são mensagens entre o Sr. Pierce e a minha cliente na noite anterior ao casamento. Às 23h47, Luiz leu cada mensagem em voz alta. Pedro escreveu para mim: assina agora mesmo. Eu respondi: preciso de tempo para ler com atenção. Este é um contrato legal importante. Pedro respondeu: não há tempo. Assina ou cancelo o casamento imediatamente e digo a todos que estás grávida de outro homem. Depois, outra mensagem de Pedro: quem achas que vai acreditar em ti? Uma órfã sem dinheiro? O tribunal caiu num silêncio pesado. A testa da juíza Guerra contraiu-se, o seu olhar fixo em Pedro com desprezo indisfarçável. Eu estava sentada ali com os ombros a tremer, enquanto a memória daquela noite horrível regressava como uma enxurrada. Lembrei-me de chorar na escuridão, de implorar a Pedro que me desse mais tempo, de assinar o meu nome num contrato grosso sem ler uma única linha porque estava apavorada. Eu tinha apenas 22 anos, sem família, sem dinheiro, sem ninguém em quem me apoiar. E o homem que eu pensava que me amava tinha usado essa solidão como uma arma para me forçar. Às vezes, quando o silêncio do apartamento era demasiado pesado, fechava os olhos e via as cores. Lembro-me da minha avó, das suas mãos rugosas a guiar as minhas quando eu era miúda, ensinando-me a misturar azuis e verdes para capturar o mar de peniche. O Pedro dizia que eram rabiscos de criança, que eu não tinha talento. Ele queria que eu acreditasse que só ele me dava valor, que eu não era nada sem ele. Mas as cores sempre estiveram lá, escondidas, esperando. E agora, sentia que estavam a querer voltar. Luiz continuou, a voz dele baixando. Mas essa não foi a parte mais dolorosa, excelentíssima juíza. 2 meses depois do casamento, a minha cliente foi levada de urgência para o hospital. O diagnóstico foi aborto espontâneo devido a estresse psicológico severo. Ele virou-se para a página seguinte, onde uma cópia de registros médicos tinha o selo do Hospital de Santa Maria. Olhei para as palavras no ecrã e senti como se alguém tivesse rasgado uma velha ferida dentro de mim. Lembrei-me daquela noite. Sangue, uma dor tão intensa que não conseguia respirar. Lembrei-me de me encolher no chão da casa de banho, uma mão pressionada contra o estômago, a outra a tremer enquanto discava o número do meu marido. Pedro atendeu e disse com uma voz fria e indiferente: estou numa reunião. Vais ficar bem. Liga para uma ambulância. Depois desligou. Fui para o hospital sozinha. Estive na urgência sozinha. Ouvi o médico dizer-me que tinha perdido o bebê sozinha. 3 dias no hospital, Pedro visitou exatamente uma vez, ficou 20 minutos, depois foi-se embora porque tinha uma reunião importante. Perdi o meu primeiro filho, e perdi aquele filho em absoluta solidão. Luiz leu outra mensagem, desta vez uma que Pedro enviou a um amigo logo depois do meu aborto. Ela abortou. Bom, ainda não é a altura para um miúdo. Dá muito trabalho. Eu desmoronei. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas e caíram na mesa em manchas molhadas. Tinha tentado enterrar aquela dor durante anos. Tentei convencer-me de que Pedro estava apenas ocupado, que ainda me amava à sua maneira. Mas agora, ao ouvir aquelas palavras ditas em voz alta na frente de todo o tribunal, finalmente entendi há quanto tempo eu estava a mentir para mim mesma. Luiz não parou. Excelentíssima juíza, quero enfatizar que a minha cliente não é uma vítima passiva que aceitou o seu destino. Ela tentou escapar a este casamento muitas vezes, e todas as vezes o Sr. Pierce a bloqueou por todos os meios necessários. Ele virou-se para outra página. Em 2022, a Sra. Pierce pediu ao marido permissão para voltar a trabalhar. O Sr. Pierce recusou, dizendo: não precisas de trabalhar, eu posso cuidar disso. Parece preocupação, mas na realidade,
foi a forma como ele cortou todas as fontes de rendimento independentes, tornando-a completamente dependente financeiramente dele. Em 2023, a senhora Pierce ligou secretamente para uma linha de apoio a vítimas de violência doméstica. O Sr. Pierce descobriu, apagou o número da linha de apoio e substituiu o telemóvel da sua esposa por um novo dispositivo que ele controlava completamente. Isso é isolamento e controlo coercivo, uma forma de abuso psicológico reconhecida pelas leis de Portugal. E em 2024, quando a senhora Pierce finalmente encontrou a coragem de pedir o divórcio, o Sr. Pierce retaliou congelando todas as suas contas bancárias, cancelando todos os cartões de crédito e ligando para ameaçar todos os escritórios de advocacia da cidade para que ninguém ousasse aceitar o caso. Luiz fechou o dossiê com um estalo seco e final. Excelentíssima juíza, isto não é um casamento. Isto é uma prisão, e o Sr. Pedro Pierce não é um marido. Ele é um carcereiro. Dizem que o amor é cego, não é? Mas até que ponto conseguimos enganar-nos a nós mesmos? O que teriam feito vocês no meu lugar? Teriam aguentado tudo isso? João Blackwood levantou-se da fila atrás deles e caminhou em direção a Pedro. Cada passo pesado no silêncio da sala. Parou a menos de 1 metro de Pedro. Os olhos cinzentos de aço olhavam para o homem que encolhia na sua cadeira. Forçou uma rapariga de 22 anos a renunciar aos seus direitos, ameaçando destruir a sua reputação. Quando ela perdeu o filho, disse que era bom. Quando ela tentou escapar, você prendeu-a ainda mais. João inclinou a cabeça, a voz mais fria do que gelo. Sr. Pierce, conheci muitos homens maus na minha vida. Assassinos, traficantes de droga, burlões sem um pingo de consciência. Mas o senhor é o pior tipo, porque destrói as pessoas por dentro, dia após dia, hora após hora, com palavras e ações que os estranhos nunca veem. Pedro abriu a boca como se fosse falar, mas nenhum som saiu. Naquele exato momento, a porta do tribunal abriu-se subitamente e uma jovem de uns 24 anos entrou. Era surpreendentemente bonita, com pele branca de porcelana e lábios vermelhos carnudos. O seu cabelo loiro dourado, penteado para trás de forma elegante, num simples, mas elegante, vestido azul marinho, embora os seus olhos estivessem vermelhos e inchados, como se tivesse estado a chorar. O seu olhar era duro e determinado, a arder com um ódio cru, enquanto se fixava diretamente no rosto pálido de Pedro Pierce. Pedro reconheceu-a instantaneamente, e foi como se alguém lhe tivesse dado um soco direto no peito. Tu, o que estás a fazer aqui? A sua voz falhou, grossa de pânico. A mulher nem lhe deu um olhar. Caminhou diretamente para a tribuna das testemunhas, com o passo orgulhoso de alguém que tinha decidido quebrar todas as correntes. Eu observava Sofia, Brittany, e podia sentir a fúria que emanava dela, um misto de dor e determinação. Naquele momento, pensei nos últimos 3 anos dela, as promessas, as esperas, a acreditar em cada mentira que eu mesma acreditei. Será que ela sentia a mesma humilhação que eu, a mesma revolta por ter sido usada? Os olhos dela, embora vermelhos, tinham um brilho de aço que eu nunca tinha visto em mim antes de hoje. Ela tinha uma força. De onde é que vinha? Do mesmo sítio que a minha, talvez. Luiz Mendes virou-se para a juíza. Excelentíssima juíza, gostaria de apresentar a nossa próxima testemunha, a senhorita Sophia Cole. A juíza Guerra assentiu, permitindo que a testemunha prestasse juramento. Sofia colocou a mão na Bíblia, a voz clara e firme. Juro dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Depois de se sentar na cadeira de testemunha, Luiz começou as suas perguntas. Senhorita Cole, por favor, diga ao tribunal a natureza do seu relacionamento com o Sr. Pedro Pierce. Sofia respirou fundo. Depois começou, o seu tom calmo, mas carregado de amargura. Conheci Pedro Pierce há 3 anos numa exposição de arte em Cascais. Ele apresentou-se como um empresário de sucesso. Disse-me que estava em processo de divórcio da sua esposa louca
que o casamento existia apenas no papel e que eles estavam separados há muito tempo. Ele era encantador, generoso e sabia exatamente o que uma rapariga de 21 anos queria ouvir. Acreditei nele. Esperei por ele durante 3 anos. Ela fez uma pausa, os olhos a brilhar de raiva. Ele comprou-me um apartamento no Algarve, um Mercedes novo, joias Tiffany, malas Hermès. Prometeu que assim que o divórcio fosse finalizado, casaríamos e começaríamos uma nova vida. Acreditei em cada palavra. 3 anos. Desperdicei 3 anos da minha juventude com um mentiroso que nem pestanejou. Luiz perguntou: o que mudou? O que a fez decidir testemunhar hoje? Sofia soltou uma risada afiada de amargura, porque descobri que não era a única. Ele não mentiu apenas à esposa. Ele não mentiu apenas a mim. Ele mentiu para pelo menos mais 3 mulheres também. O tribunal agitou-se em choque e a juíza Guerra teve que bater com o martelo para restaurar a ordem. Do outro lado da sala, eu estava sentada com os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que estava a ouvir. Sofia continuou, a voz a tremer de indignação. Uma em Los Angeles, uma no Porto, uma no Algarve, mas não eu. Ele tinha um exército de amantes espalhadas pelo país. E cada uma delas recebeu um apartamento, um carro de luxo e a mesma história sobre uma esposa louca e um divórcio quase concluído. Éramos todas marionetas nas mãos dele, e nenhuma de nós sabia da existência das outras. Ela fez uma pausa, engolindo em seco, como se tentasse acalmar-se. Mas essa nem sequer foi a pior parte. A mulher no Porto, ela tem um filho de 2 anos, filho de Pedro Pierce. Senti como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Um filho. Pedro tinha um filho com outra pessoa enquanto eu perdi o meu próprio filho sozinha num hospital. Enquanto ele disse: bom, ainda não é a altura para um bebê. Pedro, sussurrei, a voz estrangulada, tu tens um filho com outra mulher? Pedro não conseguiu olhar para mim. Sentou-se ali como pedra, o rosto esbranquiçado, o suor a escorrer pela testa. Luiz Mendes continuou pressionando a testemunha. Senhorita Cole, pode dizer ao tribunal os detalhes sobre esta criança? Sofia assentiu. O nome do bebê é Marco. Ele tem 2 anos. Vive com a mãe no Porto. Pedro paga 5.000 euros por mês de pensão alimentícia, mas nunca conheceu o filho. Ele escondeu a existência do filho de todos, incluindo-me, incluindo as outras mulheres e, claro, incluindo a sua esposa. Tirou uma cópia de uma certidão de nascimento da sua mala e entregou-a a Luiz. Esta é a certidão de nascimento do filho. O nome do pai está claramente listado como Pedro Pierce. Luiz aceitou o documento e submeteu-o à juíza. Excelentíssima juíza, esta é uma prova que confirma que o senhor Pedro Pierce tem um filho extraconjugal que ele ocultou deliberadamente. Além disso, temos provas do valor total que o Sr. Pierce gastou nos seus casos durante o casamento com a minha cliente. Esse número é de 2.700 mil euros. 2.700 mil euros de fundos matrimoniais usados para comprar apartamentos, veículos de luxo e presentes para amantes. Enquanto a sua esposa legítima tinha que implorar por cada cêntimo para comprar necessidades básicas. Sofia olhou diretamente para Pedro pela primeira vez desde que entrara no tribunal. Ele disse a cada uma de nós que éramos a única. Ele jurou, prometeu, chorou e falou sobre o seu casamento miserável, e nós todas acreditamos nele. Engasgou-se. Acreditei nele durante 3 anos. 3 anos esperei por uma promessa que nunca seria real. As lágrimas começaram a rolar pelas suas bochechas, mas ela não se deu ao trabalho de as limpar. 3 anos. Eu odeio. Eu odeio-me por ter acreditado nele. Eu estava sentada em silêncio, a observar a jovem a chorar na tribuna das testemunhas. Não senti ciúme ou ódio por Sofia. Apenas uma profunda tristeza. Tristeza por mim. Tristeza por Sofia. Tristeza pelas outras mulheres que Pedro tinha enganado. Todas éramos vítimas do mesmo homem.
Virei-me para olhar para Pedro, o homem a quem chamei meu marido durante 5 anos. Não o reconhecia mais. Ou talvez nunca soube verdadeiramente quem ele era. Não sei quem tu és, sussurrei, vazia e exausta. Talvez nunca soube. Sofia desceu da tribuna das testemunhas e passou por Pedro sem sequer um olhar. Saiu do tribunal de costas direitas, deixando para trás um Pedro Pierce em colapso total. João inclinou-se para mim, a voz baixa e carregada de significado. Enquanto a senhora tinha que implorar por dinheiro para o supermercado, ele gastou quase 3 milhões de euros em amantes. Enquanto a senhora perdeu o seu bebê e sofreu sozinha, ele estava a ter outro filho com outra mulher. Esse é o homem com quem casou, senhora Pierce. Pedro estava lá, ensopado em suor, as mãos a apertar os braços da cadeira, até os nós dos dedos estarem brancos. Tinha perdido o controle completamente. E todos no tribunal sabiam que o que quer que ele dissesse, a seguir só pioraria tudo. Pedro Pierce não aguentava mais. Anos passados a construir a imagem de um empresário de sucesso, um homem poderoso que era admirado e respeitado, estavam a ruir à sua frente como um castelo de areia desfeito pela maré. Os seus bens estavam expostos. O acordo pré-nupcial desmascarado, uma sã amante a testemunhar. Um filho extraconjugal revelado. Ele era como um animal encurralado. E quando não havia mais para onde correr, ele fez a única coisa que sabia fazer. Atacou. Pedro saltou, o rosto a arder em vermelho como uma bomba prestes a detonar. As veias no seu pescoço saltavam. Ela não merece um cêntimo! Rugiu ele, a voz estridente a ecoar pelo tribunal. É apenas uma órfã inútil que eu resgatei. Dei-lhe tudo. Uma casa linda, um carro de luxo, roupas de grife. E como ela me pagou, arrancando-me para o tribunal. Ele virou-se e apontou um dedo diretamente para mim, cuspindo enquanto gritava. Ela não sabe fazer nada além de pintar esses quadros estúpidos. Sem mim, ela não é nada. Ninguém sequer olharia para ela. Ele engasgou-se, salvei-a de uma vida miserável, e é assim que ela me agradece. A juíza Guerra bateu o martelo repetidamente, mas Pedro nem sequer a olhou. Tinha perdido o controlo completamente. Anos de contenção a explodir como um vulcão. E então, no meio daquela fúria descontrolada, ele gritou uma frase que congelou o tribunal. O meu pai estava certo. Não se pode confiar nas mulheres. A minha mãe também. Ela foi embora quando eu tinha 12 anos. Deixou-me com um velho bêbado que me batia todos os dias. E a Ana será o mesmo. São todas iguais. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Naquele instante, todos vislumbraram um rapaz de 12 anos abandonado, solitário e ferido, escondido dentro do homem arrogante e cruel de 35 anos que ali estava. O fantasma de uma infância infeliz, de traição e violência, moldou Pedro Pierce no que ele era hoje. Mas foi apenas um vislumbre, porque a dor do passado nunca é uma desculpa para destruir os outros. O trauma não é uma licença para se tornar cruel. Luiz Mendes levantou-se, a voz dele fria e sem emoção. Excelentíssima juíza, gostaria que o registro refletisse que o Sr. Pierce acabou de admitir em tribunal aberto que considera a sua esposa inútil e indigna de um único cêntimo. Essa é uma prova clara do desprezo sistemático que ele demonstrou pela minha cliente ao longo deste casamento. E naquele exato momento, algo que ninguém esperava aconteceu. Levantei-me lentamente, como se estivesse a reunir cada pedaço de mim mesma e a encaixá-los de novo. Os meus ombros endireitaram-se, o meu queixo levantou-se e quando falei, a minha voz estava estranhamente calma. Chamas-me inútil, disse cada palavra clara e firme. Mas eu sobrevivi a 5 anos ao teu lado. 5 anos a ter cada cêntimo controlado. 5 anos a ser isolada de amigos e família.
5 anos a ouvir repetidamente que eu não tinha valor, que ninguém nunca me ia querer exceto tu. Sabes quanta força é preciso para isso? Dei um passo em frente, os meus olhos castanhos fixos no rosto pálido de Pedro. Chamas-me uma órfã inútil. Sim. A minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. O meu pai foi-se embora sem um adeus. A minha avó, a única pessoa que alguma vez me amou, também morreu. Eu não tenho ninguém, mas ainda estou viva. Ainda estou aqui. Ainda estou a respirar. E tu? Tu tens 38 milhões de euros nas tuas contas. Tens o advogado mais caro de Lisboa. Tens amantes por todo o país. Tens tudo o que o dinheiro pode comprar. E, no entanto, ainda tens que derrubar uma mulher, esmagá-la, prendê-la numa gaiola de vidro só para te sentires importante. Então, quem é o inútil aqui, Pedro? Todo o tribunal prendeu a respiração. Pedro ficou ali com a boca aberta, incapaz de falar. Era a primeira vez em 5 anos que eu ousara enfrentá-lo, ousara dizer-lhe na cara o que realmente pensava. Mas eu ainda não tinha terminado. E esses quadros estúpidos de que continuas a falar? No ano passado, uma galeria em Cascais contactou-me. Queriam fazer uma exposição da minha obra. Sabes por que eu disse não? Porque tu me disseste que eu não tinha talento. Porque tu me disseste que as minhas pinturas não passavam de rabiscos infantis. Porque eu acreditei em ti. Acreditei em ti, Pedro. E esse foi o maior erro da minha vida. Respirei fundo, como se estivesse a inalar a liberdade pela primeira vez depois de anos de confinamento. Mas nunca mais vou acreditar em ti. Nunca. João Blackwood sentou-se na fila de trás, a observar a pequena mulher de pé e destemida no centro do tribunal. Pela primeira vez desde que entrara naquela sala, algo mudou nos seus olhos cinzentos de aço. Algo além da frieza habitual. Era a admiração. É mais forte do que pensa, murmurou João quando voltei para o meu lugar. Olhei para ele e o canto da minha boca levantou-se num sorriso muito pequeno. Estou a aprender isso novamente. Pedro caiu na sua cadeira, a boca ainda aberta, mas sem palavras. Todas as armas que ele alguma vez usara tinham sido despojadas. Cada mentira tinha sido arrastada para a luz, e a mulher que ele pensava ter domado tinha acabado de se levantar e desferir-lhe um golpe fatal em público, à vista de todos. Naquele exato momento, Carlos Moraes levantou-se da sua cadeira. O seu rosto tão pálido que parecia que a própria morte acabara de bater à porta, não para defender o seu cliente, mas para fugir. As suas mãos tremiam enquanto ajustava a gravata, tentando invocar um vislumbre da postura experiente do advogado veterano, outrora apelidado de açougueiro de Lisboa. Mas tudo o que ele podia fazer agora era procurar uma forma de se salvar. Excelentíssima juíza, começou ele, a voz como se alguém lhe estivesse a apertar a garganta. Sou obrigado a retirar-me deste processo. Existe um sério conflito ético que me impede de continuar a representar o meu cliente. Pedro virou-se para encarar o seu advogado, os olhos arregalados de horror. O quê? Não podes deixar-me. Paguei-te um adiantamento de 500 euros. És o meu advogado. Tens que me proteger. Ele agarrou Carlos pela manga como um homem a afogar-se, a agarrar-se ao último salva-vidas. Mas Carlos puxou o braço com um desgosto indisfarçável. Sou advogado, Sr. Pierce, não mártir. Não posso continuar a representar um cliente que forneceu deliberadamente informações falsas a mim e a este tribunal. Disse-me que tinha apenas 6 milhões de euros, quando a verdade é de 38 milhões de euros. Disse-me que teve apenas um caso e descobriu-se que tem um exército inteiro de amantes espalhadas por Portugal. O senhor transformou-me num cúmplice das suas mentiras e eu recuso-me a continuar a desempenhar esse papel. A juíza Guerra bateu com o martelo com força decisiva, os seus olhos afiados fixando o advogado que tentava escapar. Senhor Moraes, não aceito o seu pedido de retirada neste momento.
O senhor permanecerá até que estes procedimentos sejam concluídos. Carlos abriu a boca para protestar, mas a juíza levantou uma mão para o impedir. Além disso, continuou ela, a voz fria como gelo, irei encaminhar todo o dossiê deste assunto para a Ordem dos Advogados de Portugal para revisão. O senhor representou o Sr. Pierce nos últimos 6 meses. Se tinha conhecimento da existência de empresas fantasma offshore, de transações financeiras ilegais, de ocultação de bens para fins de evasão fiscal e não o comunicou às autoridades competentes, poderá enfrentar sérias acusações de conduta profissional inadequada. Carlos Moraes ficou ainda mais pálido, se é que era possível. Excelentíssima juíza, eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento dessas empresas fantasma. O meu cliente ocultou essa informação do seu próprio advogado. A juíza Guerra ergueu uma sobrancelha cética. A ordem determinará isso. Por enquanto, sente-se e continue as suas funções. Carlos caiu de volta na cadeira, mas afastou-a ainda mais de Pedro, como se sentar perto dele pudesse ser contagioso. A distância entre os dois homens era agora suficientemente ampla para conter um abismo sem fundo. Pedro olhou em volta do tribunal, procurando um rosto amigo, um olhar simpático, qualquer coisa que sugerisse que ele não estava completamente sozinho. Mas não havia nada. O seu advogado tinha virado as costas. A sua amante acabara de testemunhar contra ele. A sua esposa, a mulher que ele pensava ter completamente quebrado, tinha se levantado e derrubado-o com as suas próprias palavras. E do outro lado do tribunal estava João Blackwood, o homem com aqueles olhos frios e cinzentos de aço, a observá-lo como um gato observa um rato encurralado. Excelentíssima juíza. Pedro tentou uma última vez, a voz fraca e desesperada. Solicito uma continuação. Preciso de tempo para encontrar um novo advogado. Não posso prosseguir sem representação legal do meu lado. A juíza Guerra olhou para ele sem um vislumbre de misericórdia. Negado. O senhor tem um advogado sentado ao seu lado. Se ele deseja retirar-se, não é uma preocupação deste tribunal neste momento. Estes procedimentos continuarão. Pedro olhou para as portas do tribunal como se estivesse a ponderar fugir. Mas 2 agentes de segurança estavam lá a vigiar, e o olhar nos seus rostos deixou claro que qualquer tentativa de sair não seria bem-vinda. João inclinou-se para Luís Mendes e murmurou com uma voz baixa e rouca. Os ratos são sempre os primeiros a fugir quando o navio começa a afundar. Luís assentiu em concordância, e garanto-lhe que Carlos Moraes estará de volta em breve para testemunhar contra o seu antigo cliente, se isso salvar a sua licença. A juíza Guerra abriu o processo de decisão à sua frente, e Pedro Pierce entendeu que não tinha para onde ir. A juíza Maria Guerra retirou os seus óculos de leitura e colocou-os na bancada com lentidão deliberada. Ficou em silêncio por um longo momento. Os seus olhos envelhecidos, mas afiados, varreram o tribunal como se estivesse a pesar cada palavra que estava prestes a proferir. 25 anos no banco tinham-lhe mostrado todos os tipos de divórcio, desde separações silenciosas a guerras sangrentas por dinheiro e custódia. Mas o que ela tinha ouvido hoje fê-la parar e pensar não apenas como juíza, mas como mãe. Sr. Pierce, disse ela, a voz baixa e imponente, nos 25 anos em que ocupei este assento, vi muitos divórcios feios. Vi maridos a trair, esposas a enganar, casais a destruir-se por causa do último cêntimo. Mas hoje, o senhor demonstrou um nível de arrogância e crueldade que raramente encontrei na minha carreira. Ela parou, respirou fundo, como se tentasse impedir que a emoção pessoal ultrapassasse uma linha que não lhe era permitida cruzar dentro de um tribunal. Tenho uma filha que tem 28 anos, Sr. Pierce, a mesma idade que a sua esposa tinha quando casou consigo. Todos os dias que olho para minha filha, vejo uma jovem cheia de esperança e sonhos, a confiar no amor e no futuro. E quando me sento aqui e ouço o que o senhor fez à sua esposa,
controlando cada cêntimo que ela gastava, isolando-a de amigos e família, forçando-a a assinar um contrato através de ameaças, depois chamando-a inútil na frente de todo este tribunal. Não consigo evitar pensar na minha filha. A voz da juíza Guerra baixou ainda mais, mas cada palavra caía como um martelo. Se alguém tratasse a minha filha da forma como o senhor tratou a senhora Pierce, eu não emitiria simplesmente uma decisão, senhor Pierce. Eu garantiria que esse homem nunca esquecesse o que fez. Pedro estava lá como se estivesse pegado à sua cadeira, o rosto sem sangue. Pela primeira vez na vida, ele viu ódio real nos olhos de uma estranha, e isso o aterrorizou mais do que qualquer ameaça que ele já recebera. A juíza Guerra voltou a colocar os óculos e abriu o processo de decisão, a sua voz a regressar à clareza fria e profissional de alguém acostumado a decidir os destinos de outras pessoas. Com base nas provas apresentadas hoje em tribunal, emito as seguintes ordens provisórias. Primeiro, quanto aos bens, o tribunal ordena o congelamento imediato de todos os bens do Sr. Pedro Pierce, incluindo todas as contas bancárias nacionais e internacionais, todas as empresas fantasma no Delaware, nas Ilhas Caimão, em Singapura e na República de Chipre, bem como quaisquer participações em criptomoedas, se existirem. A única parte com acesso a estas contas será a senhora Anna Pierce, até que seja proferida uma sentença final. Segundo, quanto à residência, a senhora Pierce é concedido o uso exclusivo da penthouse da Quinta Avenida e da casa de férias no Alentejo. O senhor Pierce tem 24 horas para remover os seus pertences pessoais, limitados a roupas e produtos de higiene pessoal, excluindo joias, relógios ou quaisquer outros itens de valor. Terceiro, quanto ao acordo pré-nupcial, com base nas provas de que a senhora Pierce assinou sob coação e ameaça, o tribunal declara o acordo nulo. Quarto, quanto às alegações criminais, o tribunal encaminhará todo o registro relativo a declarações financeiras falsas, sob juramento e suspeita de lavagem de dinheiro internacional para o Ministério Público de Lisboa para revisão e possível acusação. Pedro queria gritar uma objeção, mas não tinha mais forças. Ele apenas conseguiu ficar ali, a boca a abrir e a fechar como um peixe jogado em terra. A juíza Guerra continuou. Finalmente, quanto às custas judiciais, o Sr. Pierce arcará com o custo total da representação legal da Sra. Pierce neste processo. Ela olhou para João Blackwood com um olhar carregado de significado. Espero que seja um número memorável, Sr. Blackwood. João inclinou ligeiramente a cabeça, o canto da sua boca a levantar-se num sorriso frio e breve. Muito memorável, excelentíssima juíza. Garanto-lhe que será. A juíza Guerra bateu com o martelo com um estalo que soou como um trovão. Tribunal adiado. A audiência final ocorrerá dentro de 30 dias. Essa sessão está concluída. As pessoas começaram a levantar-se e a dirigir-se para as portas. João levantou-se e estendeu-me a mão. Devemos ir, Sr. Pierce. Foi um longo dia. Agarrei a sua mão e senti o calor e a firmeza dela. Pela primeira vez em 5 anos, senti que estava a ser protegida por alguém que realmente se importava comigo. Saímos para o corredor. Luiz Mendes e os 2 assistentes vinham logo atrás, mas no momento em que as portas do tribunal se abriram, um mar de flashes explodiu em clarões cegantes. Senhora Pierce, tem algum comentário sobre a decisão do tribunal? Senhor Blackwood, qual é a sua relação com a senhora Pierce? Há quanto tempo o Sr. Pierce está a mentir? Sabia das outras mulheres? Dezenas de repórteres avançaram, empurrando microfones e câmeras para nós, gritando perguntas como um enxame de abelhas agitadas. A notícia do divórcio de um empresário rico, juntamente com o aparecimento misterioso de João Blackwood, tinha se espalhado como um incêndio, e os média de Lisboa nunca perdiam uma história tão irresistível. João imediatamente colocou-se à minha frente, o seu corpo alto formando uma parede entre mim e o caos.
Luiz Mendes avançou, levantando uma mão para afastar os repórteres. Sem comentários. Por favor, respeitem a privacidade da nossa cliente. Eles moveram-se rapidamente pela multidão. Os dois assistentes abriam caminho enquanto João e Luiz me mantinham protegida no centro. Finalmente saímos por uma saída de serviço do edifício onde um Mercedes preto esperava. Saí e respirei fundo o ar frio de inverno de Lisboa. Pela primeira vez em 5 anos, senti que podia respirar. Pela primeira vez em 5 anos, senti-me livre. Mas eu não sabia que o meu pesadelo não tinha acabado. Porque quando estávamos prestes a entrar no carro, uma berlina velha e batida rangeu até parar ao nosso lado, e a pessoa que saiu fez-me gelar, como se tivesse acabado de ver um fantasma de um passado distante a regressar ao presente. O homem que saiu da velha berlina batida parecia ter uns 58 anos, o cabelo grisalho, o rosto marcado por linhas profundas deixadas pelo tempo e talvez pela bebida. As roupas que ele usava não estavam rasgadas, mas estavam gastas e amarrotadas. O tipo de tecido que te dizia que a vida não tinha sido gentil nem próspera. Mas o que me fez gelar não foi a sua aparência desleixada. Foram os seus olhos, olhos castanhos idênticos aos que eu via todos os dias no espelho. Pai, sussurrei, a voz a tremer, como se a palavra tivesse sido arrancada do lugar mais profundo de uma memória que eu tinha tentado enterrar por 17 anos. Thomas Reyes, o homem que me abandonou quando eu tinha 10 anos, logo depois de a minha mãe morrer, o homem que desapareceu sem um adeus e deixou uma avó envelhecida para criar uma neta sozinha, agora estava à minha frente a exibir um sorriso que ele tentava fazer parecer amigável, mas que não conseguia deixar de parecer falso. Olá, querida, disse Tomás, a voz rouca e espessa com o ritmo escorregadio de alguém habituado a bajular. Há muito tempo que não nos víamos. Vi-te na televisão e vim logo. O teu divórcio é o assunto mais quente em todos os jornais. João Blackwood estava ao meu lado, os seus olhos cinzentos de aço a estreitar-se enquanto observava o homem que tinha aparecido. Ele não falou. Apenas fez um sinal a Luiz Mendes com um breve olhar. Luiz entendeu imediatamente, recuou, tirou o telemóvel e começou a fazer uma chamada, já a recolher informações sobre o recém-chegado. Sentia a garganta secar e ficar amarga. 17 anos. Durante 17 anos, eu não tinha ouvido uma única palavra daquele homem. Nenhuma chamada telefônica, nenhuma carta, nenhum cêntimo de apoio. Ele não apareceu no funeral da minha avó há 3 anos. Não esteve lá quando me formei no secundário ou na faculdade. Não sabia que eu tinha casado. Suportei 5 anos de inferno, perdi um filho. E agora, de repente, ele estava aqui como se nenhum desses anos tivesse acontecido. O que estás a fazer aqui? Perguntei, a voz endurecendo. Para onde desapareceste durante 17 anos? Quando a mãe morreu, foste embora sem uma única explicação. A avó teve que me criar sozinha, trabalhou até a exaustão para que eu pudesse continuar na escola. E tu onde estavas? Tomás levou uma mão ao peito com uma desajeitada demonstração de dor. Eu sei, querida, eu fui um pai terrível, cometi um erro grave, mas tens que entender na altura, eu estava a lutar. Eu estava a desmoronar-me depois da morte da tua mãe. Eu não conseguia enfrentar nada disso. Deu um passo mais perto, tentando parecer sincero. Mas ainda sou teu pai, sangue é sangue. Não podes negar isso. Olhei para o homem à minha frente e senti uma fadiga profunda e óssea a subir dentro de mim. Eu tinha passado por demasiado hoje, enfrentado demasiadas verdades brutais. E agora estava a ser forçada a olhar para um fantasma de um passado que eu pensava ter deixado para trás. O que queres? Perguntei categoricamente, sem paciência para rodeios. Tomás olhou em volta cautelosamente, como se estivesse a verificar quem poderia estar a ouvir. Depois baixou a voz e falou num tom falsamente íntimo. Querida, ouvi dizer que vais receber uma grande indemnização do teu divórcio com esse teu ex-marido.
A imprensa está a dizer que ele escondeu dezenas de milhões no estrangeiro. Estou com alguns problemas. Só preciso de uma pequena ajuda tua. Cerca de 500 mil euros para pagar as minhas dívidas e recomeçar. Eu não conseguia acreditar no que estava a ouvir. 17 anos de silêncio. E a primeira coisa que ele disse quando me viu novamente foi pedir dinheiro. Não um pedido de desculpas, não uma explicação, nem uma única pergunta sobre a vida da filha. Apenas dinheiro. Apareces depois de 17 anos só para me pedir dinheiro? Perguntei, a voz tensa de fúria e desilusão. Tomás mudou instantaneamente quando percebeu que a sua filha não era tão fácil de influenciar como ele tinha assumido. O falso calor desapareceu, substituído por um olhar frio e calculista. Ele meteu a mão no casaco e tirou uma pilha de papéis. Não estou a pedir, disse, a voz dele inexpressiva. Eu tenho direito. Nunca renunciei oficialmente aos meus direitos como pai. De acordo com a lei portuguesa, os pais podem pedir apoio financeiro aos filhos adultos se estiverem em dificuldades. Se não me ajudares voluntariamente, terei que te processar. E imagino que, depois deste teu divórcio ruidoso, não queres outro escândalo nos jornais. Queres. Tremi, não de medo, mas de uma traição tão profunda que me fazia sentir oca. Acabava de escapar de um homem que me usava. E agora outro homem, aquele que deveria ter me amado e protegido mais do que ninguém, estava a ameaçar-me por dinheiro. Por quê? Sussurrei, a voz cheia de desespero. Por que é que toda a gente me quer usar? Luís Mendes regressou, inclinando-se para sussurrar ao ouvido de João, a sua expressão grave. Tomás Reis, 200 mil euros em dívidas de jogo a um casino clandestino em Cascais. Ele tem evitado pagar há 8 meses. E essa dívida, Luís fez uma pausa com um significado deliberado, é devida à nossa organização. A boca de João Blackwood curvou-se num sorriso frio, afiado como gelo de inverno. Que conveniente! João Blackwood deu um passo em frente, cada pisar pesado no passeio como a morte a bater à porta. Moveu-se entre mim e Tomás Reis, a sua alta estatura formando uma fortaleza. Ninguém conseguia transpor. Os seus olhos cinzentos de aço fixaram-se no rosto do homem mais velho. Um homem a tentar parecer durão mesmo, enquanto a inquietação começava a transparecer no seu olhar. Senhor Reis, disse João, a voz baixa e fria como um vento norte de inverno. Penso que precisamos de ter uma conversa. Tomás olhou para o homem que se tinha colocado à sua frente, suspeita misturada com desprezo. Quem é o senhor? Isto é assunto de família entre mim e a minha filha. Não tem nada a ver com estranhos. João sorriu, mas não havia calor nenhum. Era tão frio que gelava o ar à nossa volta. Eu sou quem garante que ninguém possa voltar a magoar a sua filha, incluindo o senhor. Tomás tentou agir sem medo, enchendo o peito e levantando o queixo como se ainda tivesse alguma autoridade. Está a ameaçar-me? Sou o pai biológico da Ana. Tenho direitos ao abrigo da lei. Não me pode impedir de ver a minha filha ou de exigir que ela cumpra o seu dever para com o pai. João deu uma curta risada, seca e desdenhosa. Direitos? Quer falar-me de direitos? Deu um passo mais perto e, embora nunca tenha tocado em Tomás, a sua mera presença fez com que o homem mais velho recuasse instintivamente meio passo. Permita-me recordar-lhe como são os seus supostos direitos, Sr. Reis. Abandonou a sua filha quando ela tinha 10 anos. A mãe dela acabava de morrer. Uma criança que precisava do pai mais do que nunca. E o que fez o senhor? Desapareceu como se ela nunca tivesse existido. Tomás abriu a boca para falar, mas João não lhe deu hipótese. 17 anos, senhor Reis. 17 anos em que não fez um telefonema. 17 anos em que não escreveu uma carta. 17 anos em que não pagou um único cêntimo de apoio. A avó dela, uma mulher idosa,
Trabalhou até a exaustão para manter aquela menina alimentada e na escola enquanto o senhor estava onde? A jogar em Montechoro, a beber em Vila Moura. João inclinou a cabeça, os olhos cinzentos perfurando Tomás como dois feixes de luz. Não esteve lá na formatura dela no secundário. Não esteve lá quando ela terminou a faculdade. Não esteve no casamento dela, embora tenha sido um casamento em que ela nunca deveria ter entrado. E quando a avó dela morreu há 3 anos, a mulher que criou a sua filha no seu lugar, o senhor nem sequer se deu ao trabalho de aparecer. Mas agora que ouve que a sua filha pode estar a receber uma grande soma de dinheiro, de repente, lembra-se que é pai. Tomás começou a suar, mas ainda tentava aguentar-se. Tenho direitos ao abrigo da lei, repetiu ele como um feitiço, a voz muito menos confiante agora. Luís Mendes aproximou-se de João com uma pasta na mão. Permita-me clarificar o ponto legal, Sr. Reis. Ao abrigo da lei portuguesa, um pai que abandonou o dever de apoio por um longo período perde o direito de exigir apoio financeiro de um filho adulto. 17 anos sem contato, sem apoio, sem cumprimento de qualquer obrigação parental. O senhor não tem direitos aqui, e qualquer petição que apresentar será rejeitada imediatamente. Além disso, poderá enfrentar uma contra-ação por assédio e extorsão. O rosto de Tomás esvaziou-se, a sua última parede defensiva a desmoronar-se. Ele olhou para a berlina batida como se estivesse a considerar fugir. Mas João ainda não tinha terminado. E há mais uma questão, Sr. Reis. João sinalizou a Luís para trazer o dossiê. Sabe quanto deve num cassino clandestino em Cascais? Tomás ficou rígido, o rosto a ficar branco como giz. Como sabe? João cortou. 200 mil euros, 8 meses de atraso. Ele inclinou a cabeça. Aquele sorriso gelado nunca o abandonou. E esse cassino, Sr. Reis, pertence a pessoas que eu conheço. Muito bem, eles têm estado ansiosos por conhecê-lo para discutir o seu plano de pagamento. Tomás tremia, os joelhos ameaçando ceder. Está a ameaçar-me? Não estou a ameaçar ninguém, respondeu João calmamente. Estou a oferecer-lhe uma escolha. Escolha 1. O senhor vai embora agora mesmo. Nunca mais contacta sua filha. Sem chamadas, sem cartas, sem aparições surpresa. Desaparece da vida dela como se nunca tivesse existido, o que é algo que fez extremamente bem durante 17 anos. Em troca, eu apagarei a sua dívida de 200 mil euros. João aproximou-se até estar mesmo à frente de Tomás, baixando a voz para que apenas os dois pudessem ouvir. Escolha 2. Continua a assediar a minha filha e deixarei os meus conhecidos tratarem da sua dívida da forma como tratam as dívidas. Penso que sabe como eles as cobram. Tomás engoliu em seco, a garganta seca como a areia do deserto. Quem é o senhor? João endireitou-se, os olhos cinzentos de aço a brilhar sob a luz da tarde. Sou o homem que a sua filha salvou há 5 anos. Não me esqueço de uma dívida. João fez uma pausa, a sua voz baixando mais um tom. E também não me esqueço de um inimigo. Quer ser amigo ou inimigo, Sr. Reis? Tomás ficou ali por um longo momento, olhando de João para Luís e depois para mim, a filha que ele abandonara há 17 anos. Depois, sem mais uma palavra, virou-se, apressou-se de volta para a berlina batida, ligou-a e afastou-se no fluxo do tráfego de Lisboa. Observei o carro até ele desaparecer completamente, lágrimas a escorrerem silenciosamente pelas minhas bochechas. Mas não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento. Eram lágrimas de alívio. Eu tinha carregado o fantasma de um pai ausente por 17 anos, sempre a perguntar-me por que ele não me amara o suficiente para ficar. Agora tinha a minha resposta, e a resposta era dolorosa, mas também me libertou de um peso que eu carregara por demasiado tempo. João estava ao meu lado, a voz agora mais gentil do que quando falara com Tomás. Não tens que sentir nada. Não é tua culpa. O teu pai é quem ele é. Algumas pessoas nascem inaptas para serem pais.
Virei-me para ele, os meus olhos castanhos a brilhar com lágrimas. Obrigada. João abanou ligeiramente a cabeça. Não me agradeças. Estou apenas a pagar a minha dívida. Mas enquanto ele me guiava para o Mercedes preto, com a mão ligeiramente nas minhas costas para me guiar, sentia algo que nunca sentira em toda a minha vida. Pela primeira vez, senti que alguém me estava verdadeiramente a proteger. Não por dinheiro, não por benefício, mas simplesmente porque eu merecia ser protegida. O Mercedes preto deslizou suavemente pelas ruas de Lisboa enquanto o anoitecer caía. As luzes da cidade começavam a acender, janela por janela, como milhões de estrelas a cair na terra. Estava sentada no banco de trás, a olhar pela janela sem realmente ver nada. A minha mente ainda presa no ciclone emocional do dia. Demasiado tinha acontecido. Demasiados segredos arrastados para a luz. Demasiadas pessoas que me tinham traído. E também um homem que me tinha protegido de uma forma que nunca antes tinha sido protegida. João sentou-se ao meu lado em silêncio, os olhos cinzentos de aço fixos em frente, o rosto não revelando nada. No entanto, eu sentia a sua presença constante como uma rocha na água corrente. Não devias voltar para a penthouse esta noite, disse João por fim, a voz baixa e muito mais gentil do que quando enfrentara Tomás ou Pedro. Há demasiadas memórias lá. Preparei um pequeno apartamento na ajuda, sossegado e seguro. Podes ficar lá até as coisas acalmarem. Assenti, demasiado exausta para discutir ou sequer fazer perguntas. Eu só queria um lugar para descansar. Um pequeno canto onde pudesse encolher-me e tentar dar sentido a tudo o que tinha acontecido. O carro parou em frente a um edifício antigo, mas bem conservado, nos altos de Santa Catarina. Um bairro tranquilo ladeado por plátanos a perder as suas últimas folhas douradas de fim de outono. João levou-me até o terceiro andar e abriu a porta de um pequeno apartamento que se sentia acolhedor apesar da sua simplicidade, mobilado com um cuidado discreto. Luz amarela suave, um ramo de flores frescas na mesa, e na mesa de madeira junto à janela, um conjunto profissional de tintas ainda selado na caixa, do tipo caro que eu só alguma vez ousara admirar através de uma montra. Entrei, os meus dedos roçando a caixa, os meus olhos embaciados pelas lágrimas. Por que é que o senhor é tão bom para mim? Virei-me para João, a voz a tremer. Só porque liguei para uma ambulância há 5 anos. Qualquer um teria feito isso. João estava junto à janela, a olhar para o brilho distante das luzes de Lisboa. Ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder, e quando finalmente falou, a sua voz continha algo que eu nunca lhe ouvira antes, mais suave e de alguma forma mais ferida. Nem todos teriam feito isso. Virou-se para mim, os olhos cinzentos de aço distantes, como se estivesse a olhar diretamente para aquela noite de tempestade há 5 anos. Fui traído pelo homem em quem mais confiava. O meu sócio, aquele que eu tratava como um irmão, vendeu-me aos meus inimigos em troca de poder e dinheiro. Emboscaram-me naquele beco. Atiraram-me 3 vezes. Uma no ombro, uma no peito, uma no abdômen. Depois foram-se embora, certos de que eu morreria. João aproximou-se, a voz a baixar ainda mais. Fiquei lá 2 horas à chuva, no meu próprio sangue. Centenas de pessoas passaram. Eu vi-as. Ouvi os seus passos. Algumas viram-me e continuaram a andar. Outras nem sequer olharam. Pensei que ia morrer sozinho naquele beco sujo. E ninguém neste mundo se importaria. Parou e respirou fundo. Então apareceste tu, uma jovem com um casaco fino, ajoelhada ao lado de um estranho que estava a morrer. Não fugiste, não entraste em pânico. Pressionaste o teu casaco nas minhas feridas e disseste-me: não tenhas medo, eu não te vou deixar. Ele olhou-me diretamente nos olhos. Sabes que foi a primeira vez em muitos anos que alguém me disse isso? Senti o meu coração apertar.
Eu não imaginara que o meu pequeno ato naquela noite pudesse significar tanto para alguém. João continuou, a voz mais baixa, como se estivesse a confessar algo difícil de dizer em voz alta. E queres saber por que demorei 5 anos a vir ter contigo? Não só porque eras difícil de encontrar, mas porque eu não sabia o que te dizer. Ele virou-se para a janela, de costas para mim. No meu mundo, eu sei como ameaçar, como negociar, como controlar. Eu sei como fazer os inimigos terem medo e os aliados serem leais, mas não sei como dizer obrigado. Não sei como me importar com alguém sem transformar isso numa fraqueza que possa ser explorada. Vivi toda a minha vida na escuridão, e tu foste a primeira luz que vi em muito tempo. Não sabia o que fazer com isso. Fiquei em silêncio, absorvendo o que tinha ouvido. Depois perguntei, gentil mas direta: é um homem mau, não é? João virou-se para mim e não se esquivou do meu olhar. Já fiz coisas más, já magoei pessoas. Eu vivo na escuridão e controlo coisas que as pessoas comuns nunca querem saber que existem. Não sou um homem bom pela definição usual. Fiquei ali a olhar para o homem à minha frente, o homem que acabara de admitir que pertencia ao submundo. O homem com um tipo de poder que fazia Pedro Pierce e Tomás Reis tremer. Eu devia ter medo, devia ter querido fugir, mas estranhamente não sentia medo. Os únicos homens maus que conheço, disse eu, a voz calma e segura, são aqueles que deveriam ter me amado e que me destruíram. O meu marido, que jurou que me protegeria pelo resto da vida, transformou-me numa prisioneira na minha própria casa. O meu pai, que deveria ter sido o meu abrigo, abandonou-me e depois voltou para me ameaçar por dinheiro. Todos disseram que se importavam, mas só queriam controlar-me e usar-me. Aproximei-me de João, levantando o rosto para o dele. E o senhor? O senhor não me forçou a nada. O senhor esperou até que eu me levantasse sozinha. O senhor protegeu-me não porque queria possuir-me, mas porque acreditou que eu merecia proteção. Talvez o senhor não seja perfeito. Talvez tenha feito coisas terríveis. Mas para mim, o senhor é o único que alguma vez foi verdadeiramente bom para mim, sem exigir algo em troca. João olhou para mim e pela primeira vez algo amoleceu naqueles olhos cinzentos de aço, algo que ele tinha mantido escondido por anos. Por ti, disse ele suavemente, vou tentar tornar-me um homem melhor. Ele não ficou muito tempo. Deixou-me um telemóvel preto com apenas um número de contato programado e disse-me que se eu precisasse de alguma coisa, eu devia ligar e ele atenderia, não importa onde estivesse. Depois saiu, a sua alta silhueta a desvanecer-se atrás da porta que se fechava. Sentei-me à mesa, abri o conjunto de tintas e encontrei um pequeno pedaço de papel dobrado cuidadosamente lá dentro. Desdobrei-o e li as palavras manuscritas à tinta preta, as letras fortes, mas organizadas. Nunca te esqueças que tens valor, JB. Sorri, e pela primeira vez em muito, muito tempo foi um sorriso que veio do meu coração. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Não sabia onde essa estranha conexão entre mim e João Blackwood poderia levar. Mas sabia uma coisa. Alguém neste mundo se lembrava de mim. E às vezes era tudo o que se precisava para recomeçar. 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico no tribunal. E Ana Reis tornou-se uma pessoa completamente diferente. Não uma mudança que aconteceu da noite para o dia. Não algo fácil ou suave como nos contos de fadas. Há noites em que ainda acordo de pesadelos, ensopada em suor, o coração a tropeçar e a acelerar enquanto as memórias de 5 anos presa naquele inferno de casamento se abatem sobre mim como uma onda gigante. Há dias em que não quero sair da cama, não quero enfrentar o mundo exterior, só quero encolher-me debaixo dos cobertores e desaparecer de tudo. Mas sempre que acontece, olho para a caixa de tintas na mesa, lembro-me das letras JB naquela pequena nota e lembro-me de que já cheguei demasiado longe para desistir agora. Comecei a ir à terapia 2 vezes por semana, aprendendo a reconhecer
e a desvendar as feridas que Pedro esculpiu na minha mente. Juntei-me a um grupo de apoio para mulheres que sobreviveram a abusos psicológicos. E pela primeira vez, entendo que não estou sozinha. Que milhões de mulheres em todo o mundo viveram o que eu vivi e ainda o estão a viver. Aprendi a dizer as 3 palavras que mais precisava de ouvir. Isto não é minha culpa. Financeiramente, recuso-me a aceitar mais nada de João além do apartamento na ajuda e da caixa de tintas. Vivo do adiantamento de 5.000 euros por mês, aprovado pelo Tribunal do Patrimônio Conjugal, enquanto espero pela decisão final. Não é muito numa cidade tão cara como Lisboa, mas aprendi a viver com cuidado depois de 5 anos a ter cada cêntimo controlado. Volto a pintar pela primeira vez em tanto tempo. Não porque alguém o permite ou exige, mas porque quero. Pinto pequenas peças e as coloco à venda em sites para artistas independentes. No início, rendem algumas dezenas cada, depois algumas centenas. Depois as pessoas começam a fazer encomendas personalizadas. Passo a passo, reconstruo a minha vida com as minhas próprias mãos e o talento que Pedro uma vez chamou de inútil. E esta noite, 6 meses após o julgamento, estou no meio de uma galeria no Chiado, com um vestido vermelho flamejante, o meu cabelo castanho e brilhante a cair sobre os ombros, os meus olhos iluminados com uma alegria que eu tinha esquecido ser possível. À minha volta, dezenas de pinturas que eu própria criei. Cada uma conta uma história de uma viagem da escuridão para a luz, do sofrimento para a esperança, da ruína para o renascimento. A exposição chama-se Renascida, e todas as peças esgotam na noite de abertura. A peça central, a obra em que mais me dediquei, é uma pintura de um beco escuro numa noite chuvosa. 2 mãos entrelaçadas numa poça de água sob um candeeiro de rua. Chamei-lhe Noite e Luz Chuvosa, e vende por 85.000 euros a um colecionador anônimo. Tenho a sensação de que já sei quem é. Na multidão de convidados elegantes, aparece um rosto familiar que quase me faz desabar. Margarida, Margaret, a minha antiga colega de trabalho dos tempos em que eu trabalhava numa galeria antes de casar com Pedro, está à minha frente com os olhos vermelhos e um sorriso radiante. Ana, diz Margarida, o meu nome. Tentei contactar-te durante 5 anos. O teu telefone estava sempre desligado ou inacessível. Pensei que te tinhas esquecido de mim. Abraço a minha velha amiga, lágrimas a escorrerem pelas minhas bochechas. Eu sei, agora sei por quê. Não foi tua culpa, Margarida. Não foi culpa de ninguém a não ser dele. No ecrã da televisão no canto da galeria, as notícias mostram Pedro Pierce num fato de prisão laranja, a ser escoltado por oficiais para uma unidade de detenção federal. A voz do locutor continua firme, anunciando que Pedro Pierce foi condenado a 8 anos de prisão por lavagem de dinheiro internacional, evasão fiscal e perjúrio perante um tribunal federal. Além disso, ele é condenado a entregar todo o seu patrimônio à sua ex-mulher e a pagar milhões de euros em multas ao governo. Carlos Moraes, o seu advogado, também teve a sua licença de advocacia permanentemente revogada pela Ordem dos Advogados de Portugal por cumplicidade na ocultação de informações para o seu cliente. Olho para Pedro no ecrã. O homem que uma vez declarou que eu não valia 1 cêntimo agora entra na prisão algemado, o rosto completamente destruído. Não sinto alegria nem triunfo. Sinto uma estranha paz, como se um capítulo finalmente tivesse sido fechado e outro estivesse a abrir-se. Sofia Cole, a amante que testemunhou contra Pedro, também ganhou o seu próprio caso civil e recuperou o apartamento no Algarve que deveria receber. Mesmo o filho no Porto, Marco, finalmente recebeu um fundo fiduciário seguro dos bens apreendidos de Pedro, garantindo que o menino nunca teria que crescer sob a sombra do desprezo do pai. E Tomás Reis, o meu pai biológico, desapareceu completamente, tal como prometeu a João. E não sinto tristeza quando penso nisso. Algumas pessoas não merecem um lugar na minha vida, e eu aprendi a aceitar isso.
Perto do final da exposição, quando quase todos os convidados tinham partido, sento-me sozinha em frente à minha pintura noite e luz chuvosa, a estudar a minha própria obra com um orgulho que nunca senti verdadeiramente antes. O telemóvel preto que João me deixou vibra suavemente no meu bolso. Tiro-o e leio a mensagem no ecrã. Soube que a exposição foi um sucesso espetacular. Parabéns, mereces tudo isto. Gota B. Sorrio e toco numa resposta com o polegar. Obrigada. Onde estás? A resposta chega quase instantaneamente. Longe, mas sempre te vejo. Olho em volta da galeria agora quase vazia. E de repente noto uma figura familiar de pé no canto mais distante da sala onde a luz não chega. Um homem alto de fato preto, olhos cinzentos de aço, a observar-me com um olhar que me fez falta durante 6 meses. João Blackwood não se aproxima para me cumprimentar. Apenas fica ali, oferece um sorriso tênue quando os nossos olhos se encontram do outro lado da sala. Depois inclina a cabeça em reconhecimento e vira-se para partir, a sua alta silhueta a desvanecer-se na noite de Lisboa. O meu telemóvel vibra novamente. Quando estiveres pronta, levo-te para jantar. Sem pressa. Eu espero. Olho para a mensagem, o meu coração acelerando um batimento. Digito a minha resposta, letra a letra. Estarei pronta. E hoje? Bem, hoje respiro. Às vezes, o peso do passado ainda me sufoca. Mas depois lembro-me de que estou aqui, de pé. Não sei o que o futuro guarda, nem o que o João significa para mim. Amigos? Mais? É tudo tão novo, tão incerto, mas é a minha vida. E pela primeira vez, sinto que a estou a escrever, não a ler de um script que me deram. Não sei onde esta estranha conexão entre mim e João Blackwood me levará. Talvez nos tornemos amigos, talvez algo mais, ou talvez permaneçamos dois estranhos. Destino, ligados por uma noite chuvosa e uma dívida que nunca pode ser medida em dinheiro. Mas o que quer que aconteça, sei uma coisa. Eu sobrevivi. Levantei-me das cinzas de um casamento destruído, da humilhação e do controlo, da traição de um pai biológico e da crueldade de um marido. Renasci. Quando assino o meu nome na última pintura que ainda não foi vendida. Escrevo Ana Reis como sempre, mas desta vez adiciono no canto inferior 2 pequenas iniciais que só eu entendo. JB. Porque há pessoas que te salvam a vida e há pessoas que te dão uma razão para continuar a viver. Às vezes são a mesma pessoa,